galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva Alves e estou aqui para mais uma aula de matemática. Isso mesmo, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os números, para que eles servem, onde os encontramos. E para esta aula eu tenho aqui o prazer de ter a companhia da professora Joyce. Muito bem-vinda, Pro. Muito obrigada, professora Genô, pelo convite. Bom dia, galerinha do segundo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce Andrade e vim participar aqui dessa excelente aula de matemática. E aí, todos preparados? Acredito que sim, já preparem aí o material, façam os devidos registros, porque isso é super importante, tá bom? Bem-vindos também familiares, responsáveis que estão aí com os alunos, com os estudantes e também os professores que nos acompanham. É um prazer, sempre um prazer tê-los conosco. Vamos então para a nossa habilidade de hoje? Vamos pedir para o oráculo colocar ali na tela. Isso Olha só. mesmo, para que servem os números? Para que servem os números? Uma pergunta, hein? Olha o ponto de interrogação aí no final. Vou ler as habilidades. Pode ler, Pro. Código da habilidade EF01MA04. Contar a quantidade de objetos de coleções de no mínimo 20 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. A segunda habilidade é EF01MA05. Comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. Muito bem, então nós vamos aí hoje contar, comparar números, quantificar e vamos ver, não é, professora, para que servem esses números que estão aí presentes no nosso cotidiano? Sim. Sabe que quando nós falamos em número, a turminha aí do segundo ano, acho que já lembram daquele quadro que lá na sala de aula ele sempre é exposto, vocês se lembram? O famoso quadro numérico. E é para ele que nós vamos olhar agora, não é? Observar um pouquinho, olha só. Nós temos aí um quadro numérico, muito semelhante àquele que a professora coloca lá na sala de aula, que vocês já estão habituados, desde o primeiro aninho lá, já aparecem alguns números. E nós vamos aqui observar algumas peculiaridades, algumas características desse quadro numérico. Vamos observar aqui o número que começa. Olha só, nós começamos aí com o número 0, não é? Nós temos aqui, olha, o início da sequência, o número 0. E aí depois vem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na primeira fileira ali, na primeira linha, nós temos até o número 9. Nós temos o quadro dividido por linhas, que são essas aqui, uma linha e outra e mais outra e assim por diante, e as colunas. Nós já observamos a primeira linha, certo? Na primeira linha, nós já vimos que temos aí todos os números, que a partir deles, os numerais, não é que a partir deles nós formamos qualquer número. Temos aí do 0 ao 9. Parece brincadeira, mas não é. Do 0 ao 9 são todos os algarismos que precisamos para formar qualquer outro número. Por exemplo, se eu quiser formar o número 184, quais são os algarismos que eu vou usar, professora Joyce? Nossa, que número grande, hein, professora? 184. Então, Isso. Já consigo saber que tem 3 números. 3 números. Olha só, Então, vou deixar aqui o espacinho para os 3. 100. Então, eu já sei que, por exemplo, a reta numérica vai até o 100, que a professora já falou. Então, eu sei que 100 é aquele número que tem 3 algarismos. Exatamente. Então, ele vai ficar o 1, vai ser o primeiro que eu vou colocar? Isso, porque é uma centena. 184. 80, então eu vou representar pelo algarismo 8? Exatamente, são 8 dezenas. E o 4, 4 unidades, professora? Isso mesmo, 184. Uma centena, 8 dezenas e 4 unidades. Professora, e você já explicou bastante assim das linhas, das colunas, Sim. Mas o legal desse quadro, eu acho que o principal que os estudantes já observaram é como os números ficam organizadinhos. E aí nós podemos observar outras coisas através dessa organização, não é, professora? Sim, vamos observar aqui a primeira coluna.
as regularidades dessa primeira coluna? Observe, o primeiro número é o 0. Depois nós temos o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. O que nós podemos observar nesta coluna? Olha aí, muita gente falando bom dia, um ótimo dia a todos. A professora Neuza, ela da Escola Fontana, em São Paulo. Professora, junto com seus alunos aí, conta para nós o que tem de regular nesta primeira coluna, o que nós podemos observar. Será que os estudantes já estão informando, os professores aí já estão informando o que dá para ver de que é de regular nessa coluna? Nós começamos com uma dezena ali, olha, 10, saímos do 0 e fomos para o 10. Como que esses números terminam? Olha, já estão colocando ali, está pulando de 10 em 10, não é? Então, sim, dezenas de 10 em 10, do 0 ao 100, muito bem. E mesmo quem ainda acha meio desafiador contar de 10 em 10, o que dá para perceber é que todos terminam com 0, né? Todos os números aí terminam com 0, professora? Todos terminam com 0. E se nós formos observar aí na próxima coluna, olha só, começa com o número 1 e os demais também todos terminam com o número 1. E apesar de terminar com o número 1, esses também vão saltando de 10 em 10, né, professora? Exatamente. Vamos do 11 para o 21, vai mudando apenas as dezenas. As unidades continuam iguais. E isso já estão colocando também. Olha, um recadinho aqui aos estudantes. É importante que vocês transmitam aí a resposta de vocês para os professores, os seus professores, e eles vão transmitir aqui para nós através do chat. E é importante para vocês também, professores, nós pedimos a gentileza de citar o nome desses alunos que estão participando, para que nós possamos falar aqui os nomes, eles fiquem contentes, satisfeitos e participem aí ainda mais ativamente das nossas aulas, tá bom? Os estudantes da professora Tânia Mara estão mandando aí que estão presentes. Sofia, Maria Eduarda, Guilherme estão participando com ela. Muito bom, é sempre um prazer tê-los conosco. E olha, vamos aprender mais um pouquinho aí sobre esse quadro numérico? Nós vimos que ele começa com 0, o último número é o 100, portanto, o 100 é o maior número apresentado aqui neste quadro, certo? Mas vamos pegar aí um número aleatório. Por exemplo, 55, pode ser? Olha só, vamos identificar ali o 55, a professora já foi direto, mas todos nós sabemos que o 55 é representado pelos dois algarismos 5, certo? A partir desse número, podemos pensar, quem vem antes e quem vem depois desse número? Se tem dois números 5, não tem quem vem antes e quem vem depois, mas os dois números 5 não têm o mesmo valor, né, professora? Não tem o mesmo valor. Um está aqui representando a dezena e o outro representando a unidade. Então, são 5 dezenas e 5 unidades. Formamos aí o número 55. Se nós acrescentarmos mais um número a este, nós teremos qual número? Olha lá. 56. Isso. Aqui nós estamos acrescentando mais 1. Então, sempre que eu acrescento o número 1, a qualquer número que seja, eu terei sempre o próximo número. Ou seja, se eu tenho 55 mais 1, 56. E sempre que eu tiro, eu subtraio um número, eu subtraio 1, a quantidade 1, de um número qualquer, eu terei sempre o número anterior a ele. Nesse caso, o 54. Olha que interessante. Então, eu posso dizer que nas linhas, os números vão aumentando de 1 em 1, professora? Exatamente. Tanto aumentam, se nós contarmos aqui da direita, ou melhor, da esquerda para a direita de quem olha, e também diminuem se nós contarmos da direita de quem olha para a esquerda. Por exemplo, eu tenho 59, menos 1, 58, menos 1, 57, menos 1, 56 e assim por diante. Tá bom? E o quadro já fica de apoio, né? Uma dica para quando os estudantes forem fazer atividades mesmo de sequência numérica no caderno. Então, sempre quando for fazer uma sequência numérica no caderno,
organizar as linhas. Então, sempre tentar fazer do 0 ao 9 numa linha, na próxima linha fazer do 10 ao 19. Então, fica mais organizado para ver, mesmo que não tenha um quadro, né, professora? Exatamente. Já é uma dica para eles saberem organizar o caderno, organizar a sequência. Muito legal. Muito legal. Depois, na hora de procurar um determinado número, fica muito mais fácil. Mas vamos passar agora para o próximo slide, professora, porque nós temos já um desafio para vocês, estudantes. É isso mesmo. Nós vamos contar. E sabe, contar é uma coisa tão simples, não é? Às vezes começamos a contar nos nossos dedos e depois contamos inúmeras coisas. Mas você sabia que tem alguns detalhes que são muito importantes na hora de contar? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Então, vamos lá para o próximo slide. E vamos contar? Fica aí um convite para você. Vamos lá? Olha só, temos aí um grupo de crianças. Certamente essas crianças, na época em que estamos, aí na época do Covid, não é? Porque elas estão bem juntinhas e não estão de máscara, olha só. E nós podemos contar de diversas maneiras. Uma delas é contar de 1 em 1. Então, vamos começar a contar? Mas olha, como eu falei, é importante observar algumas coisas, alguns detalhes. Quando nós começamos a contar, é importante fazer uma marcação, não é, professora Joyce? Às vezes, nos perdemos na contagem. Então, vamos começar a contar de 1 em 1, olha só. 1, 2, vamos contar juntos? Conta aí comigo, eu quero ouvir a voz de vocês lá em casa, olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só quantas crianças nós temos aí? 8 crianças, não é? Vamos registrar aqui no quadro. Temos um total de 8 crianças. Por que a professora fez essa marcação aqui, ó, como se fosse uma setinha? Justamente para não me perder. De repente, eu achar que eu já contei essa segunda criança, eu ainda não contei e já pulo para a próxima. E o número 8 é uma quantidade pequena, mas agora que eles já estão no segundo ano, como nós falamos no início da aula, cada vez os números ficarão maiores, a quantidade será maior, então é um procedimento muito importante para não se perder na contagem, né, professora? Sim, principalmente quando forem quantidades maiores. Fica muito fácil marcar. Alguns marcam um X, alguns vão pintando o bonequinho. Independente da forma que você marcar, o importante é que você marque, que você sinalize ali para você mesmo. Que você já contou, né, professora? Isso, que você já contou aquele ali, tá bom? Então, contar de 1 em 1, super fácil, não é? Tem outro jeito de contar, professora, ao não ser de 1 em 1? Tem outro jeito também. Conta aí pra gente, vocês estudantes que já estão contando diversas coisas aí, contem para nós. Olha, contem para nós, contar de falar. Isso mesmo. Como nós podemos contar. Outra forma que não seja de 1 em 1. Tô pensando aqui, hein? Será que eles vão saber responder? Ah, com certeza. Segundo ano é super Vamos 10. ver o que Olha, aparece. a turma ali do segundo ano da escola Guerrino Raso também está participando, está presente. O Caio Sattler também, bem-vindo, Caio. Professora Patrícia e a professora Cíntia falaram que podem agrupar de 2 em 2. Olha, muito bem. Então, vamos para essa contagem também? E agora tem muitas crianças, professora. Eu vou me perder. O que eu faço? Você lembra da nossa marcação? Vamos fazer aqui também, como nós vamos contar de 2 em 2, olha só que legal, nós podemos já agrupá-las e contar assim, olha. 2, eu sei que aquelas duas eu já contei, vou para as próximas duas. 2 mais 2, quanto dá? E aí, pessoal? Vão colocando. 2 mais 2, 4. 4. 4 mais 2? 6. 6. Muito bem. 6 mais 2, ó, já pega os próximos 2 ali. 8. 8. 8 mais 2? 10. 10. 10 mais 2? 12. E 12 mais 2? 14. Muito bem. E 14 ainda mais 2? 16. 16. Ficou alguma criança sem contar?
Não. E todas estão em pares, né, professora? Todas estão com um amiguinho. Então, olha só, já vamos registrar a quantidade contada, 16, uma dezena e 6 unidades. E nós podemos observar aqui que nenhuma criança ficou faltando contar. Mas se nós não tivéssemos feito a marcação, professor, ia ser difícil, não é? Verdade. Então, é sempre importante fazer a marcação. E olha, teve professores que colocaram que podemos agrupar de outras formas, de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10, olha só. Então, vamos agrupar de mais uma forma, olha. O Felipe e o Arthur ali, da Escola Deputado Ivete Vargas, estão participando também. Muito bem. Até aqui está tudo ok, tudo tranquilo. Então, vamos dificultar aí ou avançar um pouquinho mais? Vamos sim, mais desafios. Vamos para mais um desafio. Olha, o desafio agora é contar de 5 em 5. E o número de crianças já aumentou, não é mesmo? Sim. Precisamos fazer a marcação. Podemos fazer a marcação contando assim também, olha. 1, 2, 3, 4, 5. E aí aqui a gente junta 5. E agora, já temos vamos 5. contar mais 5 crianças. 5 mais 5, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5 dá? 10. 10, já temos uma dezena completa. Olha só. Vamos contar os próximos 5? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, pessoal, 10 mais 5 é igual a? 15. 15. E mais 5? 1, 2, 3, 4, 5. 15 mais 5 é igual a 20. Olha lá, já temos 20. E vamos ver quantas crianças sobraram? 1, 2, 3, 4, 5. 20 mais 5, isso mesmo. 5, alguém já respondeu, não é? Muito bom, Caio. Caio está ligeirinho hoje, muito bem. 25. Então, contamos de formas diferentes. Vocês perceberam que essa contagem de 5 em 5, a professora também frisou aí que você pode contar de 1 em 1 para encontrar aí os 5 e depois você marca esses 5. Porque se chegar aqui na frente eu me perder e falar, nossa, quantos que eu já contei? Aí eu vou contar 5, eu sei que aqui tem 5 crianças. Mais 5, mais 5, mais 5 e essas 5 aqui. Olha como fica mais fácil de fazer essa contagem. Então, 25 é o mesmo que 5, mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5, ou 5 vezes o 5. Progenô, se eu achei muito difícil acompanhar aqui a contagem na aula ao vivo, o que eu posso fazer para poder fazer essa atividade depois que acabar a aula? Ah, muito fácil. Você entra lá no site do Centro de Mídias e você vai no repositório. Você vai encontrar essa aula novamente, você vai poder rever, assistir novamente essa aula quantas vezes você quiser, tá bom? E baixar o material também, né? Sim, você vai poder baixar inclusive esse PowerPoint. Muito bem. Então, vamos aí para o próximo desafio. O que nós vamos ver agora? Nós vamos perceber aí algumas coisas a respeito dos números. Nós já fizemos contagem e agora nós vamos pensar aí um pouquinho sobre os números. Vamos ler aqui comigo? Olha só, temos aí um personagem, o Pedro. Pedro percebeu que os números servem para contar. Olha aí uma funcionalidade dos números. Eles servem para contar. Contar o quê? A quantidade de alunos de sua turma. Ou seja, já temos aí uma palavrinha que podemos tirar dessa parte aqui do problema, da situação, não é? Para que mais servem os números? Bom, o Pedro, ele já usou aqui uma palavrinha um tanto diferente, mas nós podemos colocar aqui, transformar essas três, olha, contar a quantidade, trocar essas três palavrinhas aí por apenas uma, que seria um verbo, uma ação. Vamos colocar aqui? Quantificar. Quando eu conto a quantidade, eu estou quantificando. Então,
O Pedro percebeu que serve para quantificar, mas será que serve para mais alguma coisa os números, professora? Ah, vamos descobrir? É justamente essa pergunta. Para que mais servem os números? Agora a gente pede a participação aí dos alunos. Mas será que dos não era bom eles estudantes. darem uma olhada aqui na nossa bancada, no que a Progenô trouxe aqui para ajudar? Será que aqui, tudo que está aqui em cima, a gente usa os números? Será que usa os números? Com certeza, Olha só, vamos ver? se eu quero fazer uma ligação nesse telefone aqui, bem vintage. Hein, pessoal? Olha aqui que só. legal. O que eu uso aqui? Nós temos aqui um relógio. Olha esse telefone. Será que eles já conhecem esses telefones? Será que eles já viram algumas Olha vezes? só. Se você levantar assim um pouquinho, olha, vai perceber que aqui estão os números. Eles vão aqui também, olha, de 0 a 9. Mas poderia ser um celular bem moderno, com Exatamente. tela touch, que também teria números, né, professora? Com certeza. E aí, tem números. Olha só, no dinheiro, nós também observamos os números. Sistema Monetário Brasileiro, essas são algumas das cédulas que usamos. Tem números. Olha só, tem aqui o 2, o 5, o 10, o 20. Nas moedas também tem número, Pro? Tem números. Também tem. Olha lá, temos aqui uma moeda de R$1. Tem o número 1. Temos aqui o número 50. E assim por diante. Temos o número 25, o 10 e o 5 também. Nas moedas, no dinheiro, nós já percebemos Sim. que tem número, não é? Essa calculadora gigante aí, professora. Olha só, na calculadora nós também observamos os números. Mas será que é só nesses itens que estão aqui? Olha só, um calendário, professora, também tem números. Tem número, nós podemos observar aqui o número do ano em que nos encontramos. Nós podemos encontrar também os números aqui, olha, nos dias do mês. Isso. E temos o relógio que mostra as horas, seja analógico, como este, ou digital, os números estão presentes, não é mesmo? Muito Olha legal. só. Será que agora isso daí, esses objetos ajudaram os estudantes a pensar para que servem os números além de quantificar, essa palavra nova e bonita, quantificar, para que mais servem os números? Ó, estão colocando aqui para medir as roupas, o número de roupa, o número do calçado. Para contar dinheiro, na balança, no relógio, nas páginas de livros, nós também encontramos números, olha só. Só que quando nós quando nós subimos numa balança, para nos pesarmos, nós estamos fazendo o quê, gente? Nós estamos querendo saber o nosso peso. Isso é uma forma de Medir. medir. Então, além de quantificar, os números servem também para medir, seja altura, peso, A comprimento, não é? Temos mais algumas funções aí dos números. Além de quantificar, medir, nós podemos também ordenar. Quando Quem é o primeiro eu falo da assim, eu fila? quero ser o primeiro da fila. Isso. Legal. Quem é o 10º, quem é o segundo. Ou eu cheguei em primeiro lugar nessa corrida, nessa competição. Então, Isso. Ordenar é quando a gente coloca em ordem, primeiro, segundo, terceiro. É isso, professora? Isso mesmo. E também eu posso usar os números para codificar. Ó, a professora Maria Luísa acabou de colocar, ó, por exemplo, os números do CEP. É um código, né? O código postal da Isso. nossa residência. Isso mesmo. Tem também aqueles códigos de barra dos produtos, que também sempre tem números. O número de telefone também é um código, professora? Também é um código. E nós podemos, além de codificar, identificar, como, por exemplo, lá no número da casa. Em cada residência, nós identificamos que tem um número, certo? Isso. Colocamos o número lá justamente para identificar a residência, o número 20, número 200, 180 e por aí vai. Ó, o chat está participando muito, professora. Está colocando os números da casa, as senhas. Isso mesmo, pessoal. Os números Muito servem bom. para inúmeras coisas e a aula está chegando ao fim, professora Genô. Tá, vamos mostrar para eles aqui, deixar um spoiler da nossa Sim. próxima aula. Olha só, para que servem os números? Vocês já nos falaram, para medir, O identificar, decodificar. E onde os encontramos? No calendário, no relógio, na velinha de aniversário, na casa, na calculadora, no celular
ou no telefone, nas placas de carro, de moto, nos jogos também. Olha aqui, temos um bingo, em diversos jogos podemos encontrar. E o que nós aprendemos hoje? A contar quantidade de objetos. Nos vemos amanhã ou outro dia. Um super Tchau, beijo. pessoal. Até a próxima.